Vou mostrar para vocês uma cirurgia de implante com extrações e do início ao fim. Então, aqui fiz a lavagem das mãos, faço a secagem com um papelzinho que a gente deixa dentro do campo e vou calçar as luvas cirúrgicas, sempre encostando na parte interna da luva, sem encostar na parte externa, para não haver contaminação. E vou montar minha mesa auxiliar. Então, coloco o campinho e aguardo a minha auxiliar abrir os pacotes, sempre de forma asséptica, ou seja, não encostando o instrumental na parte externa do papel grau. Então, ela vai abrir e eu já ajudo ela pegando o instrumental de dentro do pacote para não contaminar. Eu sempre peço para ela abrir primeiro a marmita grande, que é onde eu tenho a maioria dos instrumentais, e enquanto eu vou organizando a minha mesa, ela vai me alcançando o restante dos materiais. Então, eu gosto de montar a minha mesa de forma, numa sequência lógica da cirurgia. Então, começo da esquerda para a direita com materiais do início da cirurgia, que são os anestésicos, descoladores, depois o material de extração. Nesse caso, vão ter quatro extrações. E deixo o material de sutura por último. Então, eu gosto de montar na ordem e eu gosto que minha mesa fique assim durante o atendimento. Então, se de repente eu peguei um instrumental e larguei ele em alguma posição diferente dessa que eu comecei, eu gosto que minha auxiliar devolva ele para o lugar, tá? Então, o afastador, por exemplo, que eu sempre pego e largo e não vejo onde que eu larguei, que às vezes eu nem tô olhando para a mesa, né? Ela já vai e coloca lá do lado esquerdo, que quando eu precisar de novo, eu vou exatamente onde eu sei que ele está. Então, ela abriu aí o kit cirúrgico. Para mim, é um kitzinho reduzido da Neodente, que é menorzinho, mas é bem bom. Nesse caso, eu vou fazer um enxertinho ósseo nos alvéolos que eu vou extrair. Então, ela abriu um DAPEN ali para mim. E agora ela vai me alcançar os anestésicos. Sempre ela vai me perguntando, sabe? Por mais que ela já saiba o que precisa. Mas ó, ela perguntou, abro já o kit protético? Sim, pode abrir. Tem casos que eu sei que eu nem vou usar, só vou usar cicatrizador, nem peço kit protético. Então, por isso que ela sempre vai perguntando. Ó, ela tá perguntando se eu vou usar o contraângulo e a peça reta. Aí, nesse caso, eu pedi pra ela abrir só o contraângulo, porque eu acredito que eu não vá usar a peça reta. E como a gente ia ter circular no dia, se precisasse, ela abria. Só para não desperdiçar papel grau, né? Então, agora ela vai me alcançar os anestésicos. Os tubetes estão higienizados dentro do potinho ali. Então, com álcool 70, a gente faz com esfregaço 3 vezes seguidas, para deixar ele higienizado. Eu vou montar a carpule. Já deixei uns tubetes a mais ali, no caso que eu acho que eu vou precisar. Aqui ela separou o PerioGuard, que eu peço para o paciente fazer o bochecho, mas também eu uso para fazer a asepsia do rosto do paciente, tá? E agora anestésico tópico. Eu gosto de passar com o cotonetinho. Então, aqui ela tá abrindo o fio de sutura. Essa é uma cirurgia que eu não vou usar lâmina, porque eu não vou abrir retalho. Então, isso ela sempre pergunta também. Vai precisar de lâmina, de fio. Às vezes tem casos que eu nem uso fio de sutura também no implante. Eu já faço provisório direto e não faço a sutura. Ali eu tô colocando os manguitos. Nesse caso, eu pedi um forceps também, que o forceps eu não deixo na marmita, né? E aí tá o mocap. Então, o que é o mocap? É uma bolinha que eu faço com silicone de condensação e eu copio os dentes dela. Ela tinha os dentes em boca, só que eles estão bem amolecidos. Então, eu vou copiar o formato deles para no final eu poder fazer o provisório no formatinho dos dentes que ela tinha. Como são os dentes que estavam bonitinhos ali, de formato, eu vou poder fazer isso para me facilitar para fazer os provisórios. Então, coloquei o campo fenestrado,
A Mari já deu o bochecho pra ela, né? Mas não apareceu na filmagem. E aqui ela vai colocar o oxímetro. Então, o oxímetro é um aparelhinho que vai verificar a oxigenação e os batimentos cardíacos da paciente. Agora eu tô fazendo anestesia. E aqui eu tô testando se a anestesia pegou. Então, pego um instrumental qualquer ali. Aqui eu tô utilizando a Molt, só para ver se pegou. Para a extração, é importante que vocês fiquem com o sugador em alerta para ficar sugando o sangramento, possível sangramento. Já desde a anestesia é importante, porque o anestésico é bem amargo. Então, qualquer gotinha que cai na língua, você já tem que estar sugando, tá? Então, aqui eu tô mostrando para vocês a luxação do dente. Quando eu começo a deixar ele molinho ali, então eu faço com a alavanca essa luxação. Normalmente eu faço com a alavanca e termino a extração com o fórceps. Então, nesse momento aqui, que eu já começo a tirar os pedacinhos do dente, a auxiliar já fica com a gaze ali à disposição. E é um momento importantíssimo que vocês têm que estar com o sugador esperto, porque pode ser que caia um pedacinho, seja com o próprio sugador vocês já pegam, ou fiquem com a pinça em mãos, ou saibam onde ela fica na mesa, porque se acontecer alguma coisa, vocês já estão com a pinça em mãos para passar pro dentista. Ó, nesse caso, o dentinho acabou caindo lá. O próprio sugador pegou ali. Porque às vezes o paciente pode até acabar engolindo, né? Os pedacinhos que caem lá na boca. Então, esses pedacinhos vocês têm que ficar esperto. Após a extração, o que eu faço? Faço a limpeza dos alvéolos, ou seja, cureto ali. E para isso, eu troquei minha cânula de sucção. Coloquei uma mais fininha, essa é uma cânula de endo. Então, eu gosto dela porque ela tem a pontinha bem fininha. Então, eu vou até lá o finalzinho do alvéolo, consigo enxergar bem se tem alguma lesão, ficou algum resquício da cirurgia. Nesse caso, durante a cirurgia, fraturou um pedacinho de osso entre um dente e o outro. E ele ficou muito solto, então eu optei por tirar ele para depois moer ele e colocar novamente. Então, aqui eu peguei uma pinça hemostática e pedi para minha auxiliar segurar a pinça para eu ter mais facilidade para afastar ali o lábio. Então, ó, ela acabou só segurando para mim ali, me ajudou a afastar também. E eu, com o instrumental, fui descolando o ossinho ali até ele sair. Então, curetando novamente, um passo super importante. Como a cânula é bem fininha, vocês têm que cuidar que cada espículazinha óssea pode entupir ela. Então, viu que sugou, já tenta tirar da ponta o pedacinho para não acabar entupindo o sugador. Porque pedacinhos pequenos entopem mesmo. Aí vocês têm que tirar a luva e faz aquele tedel. É ruim, tem que limpar a mangueira. Então, vamos evitar entupir a mangueira para não ter esse tipo de problema. Então, agora eu tô fazendo a perfuração do osso. Então, pego uma broquinha e vou lá introduzindo ela no osso. Essa irrigação, que é a água que o motor joga, é muito importante para não aquecer o osso. Já pensou entrar com uma broca sem refrigerar, sem esfriar com a água? Ela aquece o osso e ela vai matando as células ao redor. Então, o implante não cicatriza. Então, essa água é importante que vocês deixem com que ela bata lá no osso, mas também não deixem com que ela fique em excesso, que atrapalha a visualização do dentista. Então, tem que ter um meio termo aí. Só não pode deixar o osso seco, senão ele superaquece mesmo e daí é certeza que perde o implante. Aí, ó, eu só separei o ossinho que durante
a perfuração lá do osso, ele fica preso na broquinha. E é um ossinho que eu vou usar depois. Então, aqui, esses aqui são marcadores de posição. Então, eu coloco eles só para ver se a posição que eu perfurei tá correta. Então, aqui deu certinho. Agora, eu vou seguir com o preparo do osso, né? Então, eu começo com uma broquinha bem fininha e vou alargando até a largura do implante. Então, olha lá, a água tá batendo lá no osso, mas também não tá ficando em excesso ali. Então, tô conseguindo visualizar o que eu tô fazendo. Aqui eu já tô instalando o implante, não deu pra ver direitinho ali, mas é a broquinha insersora de implante que eu tô utilizando ali. Depois que eu uso ele no motor, daí eu termino de introduzir o implante com essa chave digital mesmo. Coloco ela lá e daí com a catraca eu vou rodando ela manualmente. Às vezes ela trava lá no implante, tem que dar umas mexidinhas. Então, vou colocar o outro implante. Também da mesma forma, vou colocar ele lá e vou utilizar uma broca, uma chave para inserção do implante de forma manual daí. Então, antes de colocar o implante, sempre suguem bem, porque o dentista precisa enxergar onde que tá a perfuração que ele fez lá no osso. Então, não pode estar com sangue, nada ali. Então, agora eu tô descendo com o implante. Ele é um parafuso mesmo, né, gente? Então, é como se eu estivesse parafusando, introduzindo com uma chave mesmo, rodando ela para introduzir ele mais lá para baixo do osso. Aqui eu puxo a catraca para ver o torque. Então, o torque é quando a gente precisa saber quanto que ele travou. E agora eu vou começar a colocar os mini pilares. Nesse caso vai ser uma prótese unida, por isso que eu uso mini pilar. Então, mini pilar é para prótese quando é mais de um dente, né? Então, aqui vão ser 4 dentes para 2 implantes. Então, eles vão ficar grudadinhos um no outro. Então, nesses casos, eu uso o mini pilar. Então, nesse lado esquerdo aí da paciente, o mini pilar não desceu de primeira porque esbarrou no ossinho. Aí eu tô alargando um pouquinho ali pra ver se o mini pilar desce. Aqui eu tô usando uma lima de osso. Então, a lima é como se fosse uma lixa mesmo, né? Como se eu tivesse lixandinho ali pra abrir espaço. Então, agora eu já coloquei o mini pilar, tô colocando os cilindros pro provisório e em cima desses cilindros eu faço o mocap. Coloco o mocap com a bisacril, né? Aquela pistola que eu usei ali é resina bisacrílica, uma resina que ela vai endurecer em 1 minuto e meio. Então, eu coloco ele no mocapzinho que eu tinha moldado. Como agora eu já tô sem os dentes, ele vai preencher a região dos dentes ali, vai fazer o dente. Nesse caso, eu coloquei ele um pouquinho tortinho, então formou uma bolha num dos dentes. Aí eu peguei uma resina normal mesmo e tô fazendo o dentinho ali. E numa outra consulta eu refiz o provisório para ficar mais bonitinho, né? Mas como já era uma consulta de cirurgia, a paciente estava cansada, eu fiz só um preenchimento provisório ali. Então coloquei a resina, com o foto ela foi ativando. E depois eu dei os acabamentos finais, né? Normalmente eu utilizo a Flow. Nesse caso, eu nem removi o provisório, como foi no dia da cirurgia, mas às vezes pode acontecer da gente acessar ali os cilindros e remover para fazer os acabamentos. Nesse caso eu não fiz, mas daí na próxima consulta eu acessei tudo e já fiz bem certinho a adaptação. Como eu já ia refazer o provisório mesmo, eu decidi fazer na outra consulta.
tá? Então aí eu só tô dando acabamento com a broquinha. Vejam que a auxiliar já trocou o sugador, colocou um sugador normal, porque eu uso muita água com alta rotação. E daí ela trocou o sugador. E aí a paciente já saiu com os dentinhos, né?